Olá, eu sou a Catarina Broco e este é o Entre Linhas em Cena. Este é o programa onde as histórias saltam das páginas para o ecrã e ficam connosco. Falamos de livros que ganham imagem, voz e movimento e provam que grandes histórias conseguem brilhar de todas as formas. Partilhamos sugestões de leitura e os tops literários do momento. Por isso, se gostam de livros, este espaço é para vocês. Entre Linhas em Cena, com Catarina Broco. Olá, bem-vindos ao Entre Linhas em Cena, o programa literário que fala sobre livros e tudo o que eles inspiram. Histórias que respiram fora do papel, ideias que ecoam no tempo e imagens que ficam connosco muito depois da leitura. Há livros que não se limitam às páginas onde foram escritos. Saltam para o mundo, mudam a forma como pensamos, influenciam a ciência, o cinema e até a nossa imaginação coletiva. São obras que atravessam gerações e que se tornam parte da cultura global. Hoje falamos de uma dessas histórias, uma que começou na literatura e acabou por redefinir o cinema moderno. Falamos de Jurassic Park. Por trás desta obra está o autor norte-americano Michael Crichton, um escritor com um percurso singular. Formado em medicina, Crichton tinha um olhar verdadeiramente científico sobre o mundo. Essa base permitiu-lhe criar romances onde a ciência não é apenas um cenário, mas sim o motor da narrativa. Escreveu histórias em que o progresso tecnológico e os seus riscos caminham lado a lado, sempre com um forte sentido de suspense. My wife and I were waiting for our first child, and we were decorating the nursery, and I began to buy stuffed dinosaurs. I actually bought a lot of them, and it kind of couldn't stop, and eventually she began to say, what are all these dinosaurs, and why is this happening? And the whole question of children and dinosaurs began to preoccupy me, and I started the book. Em Jurassic Park, Crichton não se limita a imaginar o futuro. Ele questiona o que acontece quando o ser humano vai longe demais no controlo da natureza e até onde pode ir a ciência antes de se tornar perigosa. Publicado em 1990, Jurassic Park faz parte de uma ideia fascinante e inquietante, a possibilidade de recriar dinossauros através da engenharia genética, utilizando o ADN preservado em insetos fossilizados em âmbar. O que começa como uma maravilha científica transforma-se rapidamente num alerta. Num parque temático criado numa ilha isolada, a promessa de entretenimento e avanço tecnológico dá lugar ao caos, quando os sistemas de segurança falham e as criaturas pré-históricas escapam ao controle humano. Mais do que uma história de aventura, o livro é uma reflexão sobre os limites da ambição humana. Crichton constrói uma narrativa intensa com um ritmo cinematográfico, onde ciência, ética e sobrevivência se cruzam constantemente. A pergunta central não é apenas podemos fazer isto, mas sim devemos fazê-lo. O impacto desta história cresceu ainda mais com a sua adaptação ao cinema em 1993. O filme Jurassic Park, realizado por Steven Spielberg, tornou-se um marco absoluto na história do cinema. I made a fool of myself. I fell all over myself to make this movie in front of Michael. Doing everything but getting down on my knees and begging him because I loved the idea of, DNA and dinosaurs in many combinations. Foi a primeira grande produção a mostrar dinossauros de uma forma tão realista, combinando efeitos digitais pioneiros e também animatrónica de última geração. Pela primeira vez, o público viu criaturas extintas como se estivessem verdadeiramente vivas no ecrã. Esta revolução visual mudou para sempre a indústria cinematográfica. O filme não apenas adaptou o livro, amplificou-o, transformou-o num fenómeno global. As salas de cinema encheram-se, o público ficou maravilhado e a imagem dos dinossauros nunca mais foi a mesma. O Tiranossauro Rex a perseguir veículos, os Velociraptors em silêncio intenso, a ilha tomada pelo perigo, tudo isto tornou-se parte da nossa memória coletiva. Mas, para além do espetáculo do filme, este manteve o coração da obra. A ideia original de que a natureza não pode ser totalmente controlada. Que a ciência, por mais avançada que seja, exige responsabilidade e que a curiosidade humana, quando não é equilibrada com prudência, pode ter consequências imprevisíveis.
Hoje, Jurassic Park vive de várias formas, no cinema, na literatura, na cultura popular e também no modo como falamos de cinema e tecnologia. É uma história que continua atual porque as suas perguntas continuam sem resposta definitiva. Em Jurassic Park, o verdadeiro mistério não está apenas no que conseguimos trazer de volta à vida, mas no que isso revela sobre nós próprios. Mais do que dinossauros a caminhar outra vez sobre a Terra, o que regressa é a nossa inquietação antiga. A curiosidade que não sabe parar, o desejo de ultrapassar limites, a ânsia de tocar o impossível como quem acende uma centelha no universo de possibilidades. E é aí que a história ganha força e permanece, porque não fala apenas de ciência ou de maravilhas perdidas no tempo. Fala de nós, do que somos capazes de criar e do que estamos dispostos a ignorar para o fazer. Talvez o verdadeiro aviso não esteja nas garras ou nos rugidos, mas naquele sussurro mais fundo. Nem tudo o que conseguimos fazer deve de fato ser feito. No próximo episódio teremos novas sugestões literárias. Até lá, que entre as entrelinhas dos livros, o cinema continue a realizar em cena aquilo que as palavras imaginam.